Não dê lugar ao diabo, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, versículo 27, 18 de agosto. Você e eu nunca precisamos ser vítimas do diabo. Se pudermos trancar todas as portas, fechar todas as janelas e selar todos os locais de nossa vida por meio dos quais o inimigo tentaria ter acesso a nós, podemos impedi-lo de se intrometer nos nossos assuntos. Um dos pontos de entrada que o diabo tenta usar para se invadir nossa vida é por meio dos relacionamentos. Se há uma questão não resolvida ou um conflito crítico com um ente querido ou amigo, frequentemente esses pontos de conflito se tornam pontos de entrada através dos quais o diabo tenta se instalar em nossos relacionamentos com aqueles a quem amamos. Quando o inimigo consegue escorregar para dentro de uma dessas brechas e construir um lugar ofendido em nossa mente, já começou a ser construída uma parede que irá nos separar das pessoas de que mais precisamos e amamos. Em Efésios 4, versículo 27, o apóstolo Paulo escreve: nem deis lugar ao diabo. A palavra lugar vem da palavra grega topos. Refere-se a uma localização geográfica demarcada específica. Transmite a ideia de território, província, região, zona ou posição geográfica. É dessa palavra que provém a palavra relativa ao mapa topográfico. Em função de topos, retratar uma localização geográfica, isso nos permite saber que o diabo está em busca de toda a área e zona de nossa vida: dinheiro, saúde, casamento, relacionamentos, emprego, negócios e ministério. Ele é tão territorial que quer tudo. Porém, para iniciar sua campanha para conquistar todas essas áreas de nossa vida, ele precisa primeiramente encontrar um ponto de entrada a partir do qual possa iniciar sua jornada de desencadear sua destruição diabólica em nossa vida. Frequentemente, nós abrimos a porta para o diabo quando nos recusamos a esquecer dores e feridas antigas, reconhecer o que fizemos de errado, perdoar os outros pelo que eles fizeram, parar de julgar os outros por suas ofensas, admitir que também estávamos errados, dizer me perdoe quando estamos errados, abrir mão de nossos direitos em prol de outras pessoas. Se você e eu fizermos qualquer uma dessas coisas, deixamos um lugar marcado por meio do qual o diabo pode entrar para acusar os outros em nossa mente. Porém, não precisamos ser vítimas das táticas do inimigo. Podemos dizer: não, você não fará isso. Somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Por isso, não temos de deixar o diabo nos atropelar. A Bíblia declara ousadamente: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo nos disse: nem des lugar ao diabo. O grego deixa claro que precisamos escolher não dar território ao diabo. Veja, temos uma escolha. Podemos escolher dar lugar ao diabo em nossa mente e emoções, ou podemos escolher andar no Espírito. Se escolhermos a estrada inferior, acabaremos fazendo e dizendo coisas das quais mais tarde nos arrependeremos. Geralmente essas coisas lamentáveis constituem o que abre a porta para o diabo causar danos em nossos relacionamentos. Estou pensando especificamente em um dia em que fiquei muito chateado com uma de nossas funcionárias. Recebi informações sobre certo departamento de nosso ministério que realmente me perturbaram. O que me incomodou ainda mais foi eu acreditar que uma de nossas funcionárias sabia daquele problema, mas não havia me transmitido toda a verdade sobre ele. Agendei uma reunião para conversar com aquela pessoa na manhã seguinte, a fim de discutir a situação. Naquela noite, deitado na cama,
comecei a pensar sobre o problema que estávamos enfrentando. Quanto mais eu pensava, mais irado eu ficava com o fato de não ter sido totalmente informado sobre os detalhes conforme deveria ter acontecido. Pude sentir uma onda de calor passar por mim enquanto continuava a pensar no que fazer a seguir. Ali, deitado naquela cama, comecei a ficar ofendido com aquela líder de nosso ministério. Quando o diabo estabeleceu aquele controle sobre minha mente e minhas emoções, foi como se repentinamente uma porta tivesse sido escancarada para ele entrar e começar a acusar e caluniar aquela funcionária preciosa para mim. Passei a noite toda me revirando na cama. Eu sabia que poderia deixar aquela questão de lado e caminhar em paz, ou poderia deixá-la crescer em minha mente até eu me tornar uma bomba relógio ambulante. Escolhi agarrar-me àquilo e deixá-lo apodrecer durante a noite toda. Na manhã seguinte, quando nossa reunião começou, eu explodi. Meu pensamento estava tão distorcido pelas divagações do diabo em minha mente a noite toda que não conseguia ouvir nada que estava sendo dito. Estava furioso com aquela funcionária. Ela nem pôde dizer algo, pois eu sequer lhe dei 10 segundos para responder às minhas acusações. Mais tarde, quando toda a aprovação terminou, descobri que todos os detalhes do problema já haviam sido totalmente comunicados a mim. Porém, no momento, eu estava tão ocupado que nem me lembrei da conversa. Outros membros da equipe se lembravam muito bem. Foi minha culpa não saber, não dela. Fiquei muito envergonhado por ter perdido a calma. Pedi perdão aos membros de minha equipe e eles foram suficientemente espirituais para me perdoar e me permitir ser um homem com verdadeiras fragilidades humanas. Graças a Deus, nosso longo relacionamento e compromisso de trabalhar como equipe sobrepujam os momentos de fraqueza humana que todos nós temos em um momento ou outro. Há, porém, muitas pessoas que não sabem como se recuperar de conflitos como aquele. Em vez de enfrentar a situação e pedir perdão ou perdoar sinceramente, elas mantêm seu fracasso ou sua ofensa em seu coração, nunca se esquecendo daquilo e nunca conseguindo superar isso. No dia específico em que explodi de raiva, fui eu quem deu lugar ao diabo. Enquanto me revirava naquela cama na noite anterior, eu sabia que estava fazendo uma escolha. Ponderei sobre o problema durante tanto tempo que deixei a ira se acumular dentro de mim e tomar a decisão por mim. E quanto a você? Você já deu espaço para o diabo, permitindo que ira, ressentimento, amargura ou falta de perdão tivesse um lugar em você? Porém, analisemos a palavra diabo durante um momento. Ela provém do grego diabolos, uma antiga palavra composta a partir das palavras dia e balo. Esse nome é usado 32 vezes no Novo Testamento. A primeira parte da palavra é o prefixo dia, que significa através e, frequentemente, transmite a ideia de penetração. Seu uso na primeira parte da palavra nos diz que o diabo quer fazer algum tipo de penetração. Já vimos que o diabo está procurando um ponto de entrada. Ao localizar um ponto através do qual possa escorregar secretamente para a vida das pessoas, ele começa a penetrar na mente e nas emoções para criar uma divisão entre esses indivíduos e as outras pessoas de sua vida. O objetivo do inimigo é separá-los com suas acusações injuriosas e caluniosas. Você saberá quando o acusador passou a trabalhar em sua mente, porque toda a sua perspectiva sobre a pessoa com quem você está perturbado muda repentinamente. Você se torna negativo e passa a buscar falhas nela incessantemente. Você costumava ter grande consideração por aquela pessoa, mas agora não consegue ver nada de bom nela.
É como se você tivesse posto óculos especialmente projetados para revelar todos os detalhes perversos, desagradáveis e horríveis dela. Mesmo que você veja algo bom nela, tudo que você vê de ruim supera aquilo. Essa é uma evidência clara de que a obra do acusador encontrou um ponto de entrada para penetrar em seu relacionamento com aquela outra pessoa. Ele está tentando romper aquilo que foi um relacionamento agradável e gratificante em sua vida. Não permita que conflito, desentendimento ou decepção faça você tomar uma atitude errada que arruinará o seu relacionamento. É exatamente isso que o diabo quer que você faça. Em vez de permitir que isso aconteça, pare e diga a si mesmo: ora, isso não é tão importante quanto estou considerando. O diabo está tentando encontrar um lugar em minha mente para me fazer começar a acusar mentalmente essa pessoa, e eu não o deixarei fazer isso. Em vez de meditar sobre todos os pontos ruins daquela pessoa, olhe-se no espelho. Considere quantas vezes você decepcionou outras pessoas, quantos erros você cometeu nos seus relacionamentos, as vezes em que você deveria ter sido responsabilizado, mas em vez disso, recebeu uma incrível compaixão. Recordar essas coisas faz você olhar para uma situação ofensiva com um pouco mais de misericórdia. Peça ao Espírito Santo para tirar a crítica de seu coração e fazer com que o amor de Deus que há em você flua para essa outra pessoa ou grupo de pessoas. Ore por uma oportunidade de fortalecer aquele relacionamento para que todos os lugares de entrada em sua vida e naquele relacionamento permaneçam selados. Impeça o diabo de se infiltrar nos seus relacionamentos com pessoas de quem você precisa e ama. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, peço que tu me ajudes a manter as portas do meu coração e minha alma fechadas para o diabo. Sei que ele gostaria de se infiltrar em meus relacionamentos e arruiná-los. Por isso, estou pedindo que tu me ajudes a permanecer livre de ofensa, livre de falta de perdão e livre de amargura. Percebo que essas atitudes erradas criam pontos de entrada por meio dos quais o diabo tenta conquistar território em meus relacionamentos. Não quero dar ao diabo um ponto de apoio em meus assuntos por meio de uma atitude errada. Então, estou pedindo a Ti, Senhor, que me ajudes a identificar em minha vida toda atitude errada ou sentimento errado que o diabo poderia usar para arruinar relacionamentos com pessoas de quem eu preciso e amo. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você consegue se lembrar de um momento em que o diabo o deixou perturbado por algo que não era realmente importante? Ele o agitou tanto que você não conseguia dormir, nem conseguiu pensar corretamente, e disse ou fez coisas das quais depois se arrependeu? O que você aprendeu com essa experiência? Você viu como o diabo opera para deixá-lo enfurecido, roubar a sua paz e prejudicar os seus relacionamentos? Em caso afirmativo, como você aprendeu a manter a porta fechada para que o diabo não possa voltar a ter acesso a você dessa maneira? Se você estivesse aconselhando alguém que estivesse lutando com um problema semelhante, como iria aconselhá-lo para manter o coração livre de amargura, ira ou contenda? Até o próximo devocional.